Olá, ouvintes! Hoje estamos dando início ao primeiro episódio do podcast Direto ao Ponto da Associação Goiana do Ministério Público. Sou Ana Maria, diretora para Assuntos Institucionais da GMP, e hoje vamos conversar com um promotor e uma promotora de justiça que fazem muita diferença na vida das crianças atípicas e suas famílias nas comarcas em que atuam. Bom dia a todos, bem-vindo, Rodrigo, Michele, colegas valorosos aqui, são grandes exemplos, pessoalmente, eu me espelho muito no trabalho de vocês. Rodrigo eu tenho aqui mais como um amigo, até um conselheiro. Irmão, né? É verdade, grande referência aqui do nosso Ministério Público. Antes da gente iniciar propriamente o projeto, né, que a gente se propôs a conversar aqui, queria que vocês façam um pouquinho da trajetória de vocês, dessa gigante trajetória já no nosso Ministério Público. Puder iniciar pelo Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia, Leandro. Bom dia, Michele. Sou promotor de justiça há 19 anos, né? Entrei em 2006. Passei pelas comarcas de São Domingos, Campos Belos, Posse, Nordeste Goiano inteiro ali. Depois para Uruana, Jaraguá, auxiliando em Jaraguá, e sou promotor de justiça em Buriti Alegre, titular de Buriti Alegre há 12 anos. Então é uma caminhada já longa aí e muito feliz. Bacana. Rodrigo, o tempo que ele tem em Buriti Alegre é o tempo que eu tenho de carreira. E você, Michele, como é que é a sua trajetória? Então, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer pelo convite, fico muito honrada de participar desse primeiro episódio. Eu sou promotora há 14 anos, eu sou do concurso de 2011, já passei também pelas comarcas de Campo Norte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Padre Bernardo, auxiliei em Águas Lindas, fui titular também de Crixás, fiquei 12 anos em Planaltina e tem quase um ano eu estou em Formosa. Também já tem uma trajetória longa. Falando um pouquinho sobre os projetos, uma breve exposição, o Cantinho João e Amigos, criado na comarca de Buriti Alegre, ele destina-se a atender crianças com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, proporcionando um espaço de acolhimento e inclusão. Atualmente, o centro atende 60 crianças com lista de espera para outras 140, o que justifica o projeto e demonstra a demanda grande por esse serviço na comunidade. Sim. Já o projeto Manuela Terapias Integradas, desenvolvido pela doutora Michele, oferece um atendimento precoce também, especializado para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outras condições de neurodiversidade. Rodrigo, é o seguinte, eu vejo muitos colegas, muitas pessoas, né, cidadãos, tem uma falta de conhecimento do Ministério Público, né? É normal, né? O que o Ministério Público faz, né? É difícil, porque a gente tem aquela visão tradicional do Ministério Público, que é o acusador, né? Tanto é que na minha família, quando eu falei, eu quero ser promotor de justiça, você vai acusar alguém, sempre, né? Tem essa visão tradicional, né? É do júri, né? Promotor do júri. Exatamente, exatamente. Né? É aquela visão tradicional mesmo, principalmente no processo criminal. E nós sabemos que as funções do Ministério Público vão muito além, né? Ainda mais na realidade, uma comarca, a gente brinca clínico geral, né? Que tem atribuição plena em todas as áreas, né? Do Ministério Público, na tutela do meio ambiente, da infância e juventude, né, na área criminal, sim, defesa do patrimônio público e na temática aqui que a gente está conversando, que é a da área do direito à educação. Como que você vê, como que você explicaria assim, as funções do Ministério Público nessa área de educação? Olha, como você disse, Leandro, a gama de atribuições do Ministério Público é muito grande. E na educação é fundamental que o Ministério Público seja um parceiro dos órgãos, né, da educação, no caso, da Secretaria Municipal de Educação. Isso foi fundamental, inclusive, para o projeto. Porque o projeto do Cantinho, ele não envolve só a área da saúde, né? Ele envolve também a área da educação. Então, há uma conversa entre saúde e educação para que a gente pudesse fazer um projeto maior, né? Que não ficasse restrito só a que já é muito importante, né? Ao acompanhamento das crianças, neuroatípicas, já é muito importante. Mas nós entendemos que era necessário um projeto maior. Então, essa interlocução, essa conversa com a área da saúde, com a área da educação, próximo, foi muito importante. Então, acho que o papel do Ministério Público está próximo,
né, professores. Eu sempre, né, desde São Domingos, né, 2006, São Domingos, meu pai é professor, então eu sempre tinha um carinho especial por essa área. Então, conversar com os professores, com os diretores, estar próximo, mostrar para eles a função do Ministério Público, como que a gente pode ajudar. Isso, no caso do Cantinho, foi fundamental. Bacana. E como surgiu o projeto Cantinho, João e Amigos, Rodrigo? Então, o Cantinho, eu encho os olhos para falar do Cantinho, porque algo que... São 19 anos no Ministério Público, então alguns projetos te marcam. E o Cantinho, né, me marcou e vai me marcar para o resto da minha carreira. O Cantinho surgiu de demandas, o Leandro mesmo disse, demandas que vão surgindo na promotoria. Olha, medicamento, criança neurótica pedindo medicamento, buscando medicamento, os pais buscando tratamento especializado, pais tendo que se deslocar de Tumbiara, Goiânia, para fazer esse tratamento especializado. E a gente estava notando, inclusive em contato com os professores, diretores, que essa demanda estava aumentando. Os professores estavam, olha, essa criança está assim, 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 está precisando disso, disso, disso. A gente estava notando que realmente estava aumentando. Então, eu chamei a secretária de saúde, na época, então eu até vou falar o nome dela, que é uma pessoa maravilhosa, que foi fundamental, que é a Deise. Eu falei, Deise, está acontecendo isso, a demanda está aumentando, nós estamos pedindo muito medicamento, demanda por medicamento muito grande, mas os professores, as famílias estão buscando tratamento especializado. E é necessário a gente ter um olhar especial. O que nós vamos fazer? Pedi um tempo, depois de um tempo ela voltou e falou, olha, doutor, eu tenho... conversei com o prefeito, o André, da época, o prefeito André de Buriti Alegre. Nós temos à disposição, a disponibilidade de montar um local específico, especializado para tratamento das crianças. Só que eu não consigo sozinho. O prefeito falou que não dá conta sozinho. É preciso do Ministério Público, uma parceria do Ministério Público. O Ministério Público montar o local, estruturar o local. Os profissionais a gente contrata. E a partir daí surgiu um Cantinho João e Amigos, né? O João é até sobrinho dela, né? Uma homenagem ao sobrinho dela que é portador de transtorno do espectro autista, né? Está no transtorno do espectro autista. E a partir disso, nós montamos o Cantinho. O Ministério Público estruturou todo esse Cantinho. Toda a verba de estruturação do Cantinho foi feita pelo Ministério Público. O Ministério Público destinou aproximadamente R$300 mil para estruturar o Cantinho. E a Prefeitura contratou os profissionais, alugou o local, né? Que é hoje o Cantinho. E a partir disso, nós demos início ao projeto. E essa verba partiu dos acordos de não persecução, né? Que é outro ponto fundamental no Ministério Público hoje, né, Ana? Com certeza. Os ANPPs, né? Nós tínhamos as transações penais, mas os ANPPs acho que deram um 2.0, da turbinada nisso, né? Sim. Isso a gente conseguiu, né, destinar muito recurso de acordo de não persecução penal para o Cantinho. Bens, valores, né? Que foram fundamentais para estruturar o local, né? Nós sabemos, né, Michele, que as crianças precisam de estimulação específica, não é qualquer tipo de estimulação. Isso foi fundamental, os NPPs foram fundamentais para isso. Meu amigo, é muito interessante essa sua fala, né? Porque eu nunca esqueço uma que eu passei no interior, uma delas, e aí tinha uma determinada pessoa que ela vinha conversar comigo e falava assim, não, doutor, mas você acabou de mover uma ação, você está processando o prefeito, né, por ato de improbidade, para apurar um ato de improbidade. Mas você está marcando uma reunião agora com ele para articular coisas, como que você consegue, né? Então é muito interessante isso, né? Porque as pessoas têm essa visão, né? Que o Ministério Público está lá para... Demandista, né? Você entra com ação, acusar. Uhum. E o nosso papel é esse, né? Fazer a coisa correta, né? Sim. Quando... Se é necessário entrar com uma ação, você vai entrar com a ação e sem fechar as portas, né, para dialogar com... Sim. Porque ninguém fica sozinho, né? O Ministério Público auxilia na fomentação de políticas públicas, né? Então, esse diálogo é essencial, né? Então, parabéns pelo trabalho. E Michele, como é que surgiu em Planaltina, né? Que a gente pode dizer que é até outra realidade, né? Comarca maior, né, no entorno. Um desafio maior para ela. Muito maior. E lá você também teve a ideia nesse projeto brilhante aí, o Projeto Manuela, né? Como é que surgiu a ideia do projeto? Então, Murata, não é segredo para ninguém que eu sou mãe atípica, eu sou mãe de uma menininha com autismo. Eu recebi o diagnóstico da minha filha mais ou menos em 2021, novembro de 2021. Enfim, todo mundo que passa por essa experiência de receber um diagnóstico, seja ele qual for, de um filho, fica muito impactado, né? A gente tem toda aquela fase
de compreender o que está acontecendo, da aceitação do luto mesmo, porque aquilo te causa, né, um luto daquele filho que você esperava e que não corresponde ao filho que você efetivamente tem. E eu levei um tempo para eu conseguir organizar a minha própria vida e da minha família. Passado isso, a gente encontrou, obviamente, bons médicos, bons terapeutas para acompanhar minha filha. Eu comecei a me questionar muito como que isso acontecia para o resto da população. Porque eu tinha essa sensação, se é difícil para mim, que tenho uma boa condição financeira, eu tenho conhecimento, eu tenho onde buscar o tratamento, os melhores tratamentos para minha filha, para que ela se desenvolva, como é que aquela pessoa que depende do SUS faz, né? E, paralelamente a isso, são aqueles desígnios de Deus que a gente só vai entender depois, eu tinha recebido a atribuição da tutela da saúde. E eu não sabia nada sobre tutela da saúde. Eu ficava me questionando, falando, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Passado esse tempo, eu comecei a sentir uma necessidade de fazer alguma coisa pelos outros. Porque eu sabia que se era difícil para mim, para os outros, provavelmente era muito pior. E na época, eu tinha uma grande, que é uma das minhas melhores amigas, uma grande promotora, que é a doutora Lucrécia, que atuava na área da infância e da educação em Planaltina. E ela sabia de toda essa a minha saga. E um dia eu conversei com ela e eu falei, amiga, eu queria muito fazer alguma coisa. Ela falou, olha, a educação e a infância estão na sua mão. Faça o que quiser que eu te apoio. Então, um dia, eu marquei uma reunião lá no Ministério Público com a secretária de Saúde e de Educação. E elas hoje contam, rindo, que exatamente isso. Elas falaram, meu Deus do céu, a promotora está chamando nós duas lá, algo de errado a gente fez, algum puxão de orelha a gente vai tomar. E não, eu sentei, contei para elas a minha experiência, falei, olha, eu tenho uma filha que é atípica, eu acho que é uma situação muito difícil, se é difícil para mim, para os outros deve ser ainda mais. O que a gente tem aqui no município para esse público? Aí elas falaram assim, doutora, foi Deus que mandou a senhora. A gente não tem nada. Na realidade, a gente tem um grupo de mães, porque mães atípicas é um bicho extremamente unido e engajado. A gente tem um grupo de mães que estão pressionando o município, porque não tem nenhum tipo de atendimento, elas estão cobrando da gente e a gente não tem nada para oferecer. Eu falei, olha, na minha promotoria, eu não tenho os ANPPs, eu não tenho dinheiro de transação penal. Por isso que o desafio dela foi muito maior. Mas eu tenho o meu apoio do Ministério Público, o meu conhecimento e a minha boa vontade de querer ajudar vocês. Vocês topam? Elas falaram, topo. Eu falei, então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um ônibus, juntar esse povo daqui e vocês vão lá em Buriti Alegre conhecer o Cantinho, porque eu já conheci o projeto do Rodrigo e eu fui me encantando. Aquele projeto do Rodrigo foi me inspirando e foi ali que nasceu a minha vontade de fazer alguma coisa. E assim elas fizeram, juntou a secretária de saúde, a secretária de educação, psicólogos do município e foram lá. Eu dei o telefone da Deise e falei, procurem a Deise e conheçam o Cantinho. Uma semana depois elas me ligam e falam, doutora, a gente está encantada, a gente está apaixonada pelo Cantinho e a gente quer fazer alguma coisa aqui. Falei, então agora vamos partir para o prefeito, vamos conversar com o prefeito. E isso foi uma grande felicidade também, porque eu acho que eu encontrei uma gestão disposta a implantar aquela política pública ali no município. O prefeito, na hora, topou, falou, pode seguir. Então, eu fui auxiliando com a questão do projeto, do conhecimento, do que a gente precisava. Nós criamos uma apresentação do projeto para a comunidade de Planaltina, convidamos o comércio local, os empresários do município, apresentamos o projeto. Um vereador que já defendia essa causa também, porque ele também é um pai atípico, também entrou no projeto, embarcou nesse projeto, e assim a gente foi conseguindo o apoio. A prefeitura locou um espaço, disponibilizou os servidores, alguns do município, alguns da Secretaria de Saúde. Nós fizemos essa campanha para que a sociedade também participasse, fazendo doações, montando salas, apadrinhando salas, e assim nasceu o Espaço Manuela. Maravilha. Muito bonito, né? Bonito muito demais. bonito. Depoimentos lindos. Ana, se você me permite, assim, a Machere Sim. tocou num ponto que é fundamental, uma família, né? Eu percebi isso no projeto, e o projeto do Cantinho abraça isso também, porque a família
como a Michelle disse, é um luto que quando recebe a notícia, recebe o diagnóstico, né? Olha, e agora? Sem fundo, Buraco sem né, fundo. Rodrigo, Vou fazer o que a quê? gente cai. E agora? Para onde que eu corro? Onde que eu vou buscar? Porque a gente vê que o diagnóstico precoce hoje está ajudando muito, tem muitos casos já de diagnosticado, então isso ajuda demais. Só que ainda é muito novo. Né, o conhecimento sobre o TEA, TOD, né, muito TDAH, é muito novo, as pessoas não sabem lidar com isso ainda. E principalmente no interior, para famílias humildes, né? Não sabe lidar. A Michelle teve a dificuldade dela, tendo esse conhecimento todo, teve a dificuldade, imagina no interior que não tem. Então o projeto também, ele abarca a família. Ele abraça a família, acolhe a família. Acho que a palavra certa é essa, acolher a família. A família está aos cacos, não sabe quem procurar. Não tem conhecimento para buscar tratamento especializado. Porque não é qualquer. Assim, não é levar numa fono simples, uma terapeuta ocupacional. Não é. Tem que ter conhecimento, manejar. Tem que saber manejar essa criança, tem que saber tratar essa criança, um olhar especial sobre essa criança. Então, o acolhimento da família é fundamental. E como a gente fez lá, o Cantinho também abarca essa questão de acolher a família, levar a família para dentro. Tem psicólogo à disposição das famílias também no Cantinho, para esse luto passar, porque tem que passar rápido, porque a criança precisa de atendimento rápido, precoce. Então, isso é fundamental. E, Rodrigo, eu gostaria, a gente já teve aqui mais ou menos um diagnóstico dos desafios de cada um, né? Cada um experimentou alguma dificuldade, mas eu gostaria especialmente, até por uma curiosidade pessoal, que fui promotora em Buriti Alegre. Ah, não sabia, foi? Foi, minha primeira comarca. Que coisa. E é uma cidade pequena, sim, né? E nós sim. sabemos que são necessárias várias terapias, vários profissionais especializados. Vocês conseguiram encontrar em Buriti Alegre todos esses profissionais para montar a equipe multidisciplinar? Não, mano. Não. Assim, ainda a sociedade ainda carece de profissionais especializados, né? Terapeutas especializados, fonos, uma especialidade para fazer esse manejo com as crianças. Não foi simples. Ocupacional, então... Terapeuta ocupacional, né? O Helder, né, vai estar nos ouvindo, ele sabe muito bem disso, das dificuldades, né, que passou por isso, né? De criar o curso. De terapia ocupacional. Justamente. Não, o terapeuta ocupacional, talvez, dessa gama de profissionais, seja o mais difícil. Mas a Secretaria, por isso que eu falo, dessa parceria, dessa disposição, né, do poder público abraçar o projeto, porque senão a gente não conseguiria, né? Eles foram atrás, buscaram cidades vizinhas, inclusive tem profissionais que vêm de Minas para trabalhar lá em Buriti Alegre, então foi necessário fazer uma seleção, uma procura, uma busca ativa muito grande para buscar profissionais especializados. Não é qualquer tipo de profissional. São profissionais especializados que vão dar o tratamento adequado para essas crianças. Então foi um desafio. Foi um desafio. Sim. E uma outra curiosidade é saber o seguinte, o espaço, tanto o Manuela como o Cantinho João e Amigos, qual que é o público-alvo? São crianças, se chegarem adolescentes, eles são atendidos, e quais os tipos de neurodivergências que são abarcados e tratadas, né, por essas terapias especializadas? Então, Ana, lá no Espaço Manuela, o foco inicial seriam as crianças, nessa primeira infância, 0 a 6 anos, mas óbvio que tem outras crianças maiores ou adolescentes que precisam do atendimento também e também são atendidos lá. O critério basicamente é socioeconômico, é feita uma análise socioeconômica, a partir do momento que as pessoas fazem a inscrição no site da prefeitura, isso vai para o Espaço Manuela, tem uma assistente social que visita aquelas famílias e a prioridade são essas famílias que realmente não têm nenhuma condição de fazer um tratamento particular ou aguardar muito tempo também por um atendimento no SUS. Por exemplo, Planaltina é uma cidade que não tem neurologista infantil, não tem psiquiatra infantil, então os atendimentos eram feitos pelos adultos, que a gente também sabe que não é o atendimento adequado, né, porque tem a sua especificidade. Então, basicamente é isso, assim, eles atendem hoje, sim, adolescentes, outras crianças, fora dessa primeira infância, mas o critério básico de seleção é a questão socioeconômica, a vulnerabilidade socioeconômica. Sim. Cantinho da mesma forma. São restritas crianças e adolescentes, até adolescentes eles recebem também, mas
como prioridade são as crianças, e restritas ao município de Buriti Alegre e Água Limpa, que são os municípios da comarca. Água Limpa, recentemente, que ingressou no cantinho, essa também é outro desafio, de estender, ampliar demais o local. Porque a gente sabe, se colocar, não faz parte do SUS. Não, o cantinho não está no SUS. O espaço também não está. Porque, igual a secretária me disse na época, olha, doutor, se a gente colocar no SUS, a gente não vai conseguir. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Então, vamos abraçar a nossa realidade primeiro, né? Um passo maior pode ser dado? Talvez. Mas, nesse primeiro momento, e com segurança, com tranquilidade, vamos abraçar as nossas crianças, né? Que, como você disse, são 60 crianças sendo atendidas, e mais 140 listas de espera. Né? Fora aquelas crianças que estão na educação, nas escolas, né? Que já tem pelo menos um olhar diferente, as professoras já identificaram que há algo diferente. Porque outra questão importante, Ana, já aproveitando, né, o ensejo, é que os professores também são capacitados para entender essas crianças neuroatípicas, para entender esse desenvolvimento neuroatípico. Não é simplesmente, a criança está lá, professor, tem essa integração. Nós tivemos uma capacitação grande dos professores de Buriti Alegre para crianças neuroatípicas. Então, é fundamental isso também. Então, a gente tem que ir com muita calma, com muita tranquilidade para estruturar o cantinho, para abrir o cantinho, porque senão, né, como da Manuela também, não consegue. Sim. Não consegue. E quem os capacitou, Rodrigo? Então, foi contratada uma empresa, uma clínica, né? Uma clínica onde tinha vários profissionais especializados em TEA, TOD, crianças neuroatípicas, vamos tratar assim de forma ampla, né? Que são crianças neuroatípicas. Sim. Então, são todas aquelas crianças que têm um desenvolvimento, né, que não está dentro dos padrões de normalidade, né? Que não é nos padrões de normalidade. Então, foi contratada uma empresa, essa empresa fez a capacitação de todos os profissionais da educação e da saúde. Michele, você que aqui nos disse que é uma mãe atípica, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a importância do tratamento precoce nos casos de transtorno, seja do TEA, seja do déficit de atenção e hiperatividade. Qual que é a importância desse tratamento precoce para as crianças? Então, Ana, hoje a ciência já sabe que as crianças, quanto mais novas elas têm uma capacidade, a neuroplasticidade, né? Que é uma capacidade de aprender, de adquirir novas habilidades, de reorganizar aquela estrutura cerebral para que as informações cheguem de forma correta e tudo mais. Então, quanto mais cedo você começa a fazer essa intervenção, as terapias, seja de fala, seja motora, terapia ocupacional, a psicóloga mesmo, psicológica, né, a terapia ABA, que hoje é o padrão ouro para tratamento das crianças no espectro autista, maior é a chance daquela criança se desenvolver, adquirir autonomia e independência. Que eu falo que isso é o que todo pai e toda mãe atípica querem, né? Que seu filho tenha independência e autonomia. Porque quando a gente conversa com as mães atípicas, né, Rodrigo, elas falam pra gente assim, doutora, eu tenho medo de morrer, porque se eu morrer, quem vai cuidar dessa criança, né? Então, isso é o que todos nós queremos, que elas atinjam independência e autonomia, e que, óbvio, sejam pessoas funcionais na nossa sociedade, né? E a gente sabe que, óbvio, existem níveis de suporte maiores e menores, mas quanto mais cedo a gente começa também a intervenção, existe uma possibilidade muito grande dessa criança que é um nível 3 de suporte, migrar para um nível 2 e até mesmo chegar no nível 1 e se tornar uma pessoa perfeitamente funcional. Sim. Inclusive, eu li em algum lugar que me parece que houve um incremento muito grande do número de diagnósticos de transtorno do espectro autista, né? Sim. E que isso talvez não fosse tão associado a um aumento da prevalência, mas a um maior nível de conscientização a respeito da questão, né, da neuroatipicidade. E uma coisa que me chamou a atenção também, Michele, eu gostaria que você discorresse um pouquinho para nós sobre isso, é a mortalidade, a alta mortalidade de pessoas que têm transtorno do espectro autista. Por que isso se dá? De fato ocorre? Sim, Ana, então, de fato, a gente hoje tem muito mais diagnósticos do que antigamente, né? O CDC, que é o órgão americano que faz essa estatística, no último, se eu não me engano, do ano passado, estabelecia que 1 a cada 36 crianças até 8 anos estão dentro do espectro. Esse número ele vem aumentando significativamente
ano a ano, mas eu acredito muito nisso, que se deva a um maior conhecimento, a gente ter mais profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico, acessibilidade, né? Acessibilidade às informações, porque hoje em dia você entra no Instagram, numa rede social, as informações estão lá, as pessoas têm muito mais acesso a isso. E eu acho que também tem a questão das próprias famílias, né? Antigamente, as pessoas tinham muita vergonha de falar que um filho não era um filho típico, né? Essas pessoas eram escondidas da sociedade, né? Ou então era tido, como o Rodrigo falou, era aquele menino, o menino é atentado, o menino não aprende, o menino é danado. Mas aquela pessoa podia ter um diagnóstico lá atrás. Hoje em dia, a gente, às vezes, conversa sobre isso, né? E fala... Quantos colegas de escola você não para hoje e pensa e fala assim, gente, que todo mundo falava era o esquisitão. Muito provavelmente aquela pessoa tinha alguma coisa, alguma neurotipicidade e ninguém sabia. Como essa criança sofreu, essa pessoa sofreu durante sofreram, né, a adolescência, né, assim, um acompanhamento especializado. Né? Exatamente. Então, eu acredito muito esse aumento dos diagnósticos a isso, ao acesso à informação, a maior capacitação dos profissionais, a maior conscientização mesmo da sociedade. E sim, existe sim essa questão da maior mortalidade das pessoas neuroatípicas, principalmente do espectro autista, e eu acredito em vários fatores. Primeiro que eu acho que, assim, muitas pessoas que estão ali dentro do espectro autista, elas não têm uma leitura das situações de perigo tão adequadas quanto as outras. Eu digo pela minha filha, ela vai fazer 7 anos, a gente tem que estar de olho ali o tempo inteiro, porque quando você vê, ela está pendurada em cima do sofá, sabe? Então, tem toda essa questão. Existe também uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm um conhecimento sobre isso, que os autistas nível 1 de suporte, eles têm uma comorbidade muito frequente relacionada à questão da depressão, de ansiedade, um alto número de autoextermínio, porque é isso que o Rodrigo falou. Aquele diagnóstico, ele é invalidado. Como a pessoa é funcional, ela está ali dentro da sociedade, ela casa, ela trabalha, ela tem filhos, mas ela tem um sofrimento psíquico que precisa ser tratado. E isso traz um alto nível de depressão, de ansiedade. E também os autistas têm outras comorbidades, né? Como TOD, o TDAH, e tudo isso vai complicando. Geralmente são associados, né? O TEA, o TDAH, o TEA, ele nunca vem sozinho. Geralmente é associado. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem para esse alto índice de mortalidade. E do ponto de vista de inclusão social, vocês sentem que hoje a comunidade está mais pronta para incluir, para receber com afeto as próprias crianças nas escolas? Vocês acham que vem mudando isso? Olha, Ana, assim, a gente tem relatos, né, de casos que ainda, né, de discriminação. A gente sabe que crianças aqui, vou falar em Goiânia, pessoas próximas que vai matricular o filho, pergunta, e depois tem vaga, depois disso não tem vaga. A gente sabe que ainda tem. Extremamente comum. Ainda tem. A nossa sociedade está arraigada em vários preconceitos, né? E a gente, infelizmente, esse não foge, né? Esse não foge à regra. Mas eu acho que o conhecimento, a conversa, o diálogo, mostrar que, primeiro, o TOD, o TDAH, não são doenças. Não são doenças. Exatamente. Isso que fique bem claro, não são doenças. São transtornos. É um desenvolvimento diferente. Uma neurodiversidade. Um funcionamento diferente do cérebro. É essa a questão. Não são doenças, independente se fosse também, né? Mas não são doenças. Né? Não é algo contagioso. Então, assim, não tem. É uma criança que tem um desenvolvimento diferente da outra. E quem é? Todo mundo é igual? Ninguém é igual. Né? Então a gente tem que respeitar as diferenças. Então acho que mostrando isso, fundamentando tudo isso, acho que deixando muito claro isso, acho que a tendência, obviamente, é ter um acesso mais fácil, um acesso melhor, um acesso sem preconceito. Mas eu acho que ainda é um desafio. Nós estamos num desafio ainda. Como é que vocês pensam que deve ser o trabalho, ou como vocês pautam até o trabalho, né, como promotora de justiça, como promotor de justiça, o trabalho do Ministério Público nessa questão da conscientização social nessas situações? Então, Murata, hoje, como promotora da infância e da educação, lá em Formosa, que é a minha atual comarca, eu faço muita questão de sempre ter essas conversas com as escolas, com os diretores das escolas, com o secretário de educação, porque
como disse o Rodrigo, a gente ainda tem um caminho longo de inclusão, de aceitação para percorrer. E eu acredito que o melhor caminho que a gente pode fazer é ir pelas próprias crianças, para que essas crianças elas já cresçam com essa consciência de que aquele coleguinha, ele funciona de uma forma diferente. E é só isso. Sabe? Então, eu faço muita questão de fazer palestras, sempre no mês de abril, que é o mês ali mundial da conscientização sobre o autismo, fazer esse trabalho nas escolas, mostrando o que é o autismo, sabe? Quais são os sinais, até mesmo para os professores, para que eles possam reconhecer, sabe? E também tentar articular sempre com a área de saúde, para que esses serviços especializados, eles estejam disponíveis nos municípios, porque a criança não pode esperar. Como eu disse, a gente tem ali uma janela Sim. de desenvolvimento, a janela de ouro da neuroplasticidade, que ela não pode se perder. Quanto mais cedo a gente começa a intervir, mais cedo a gente vai ter, melhores serão esses resultados, sabe? Então, eu acho que é esse o nosso caminho. E o Ministério Público tem que levantar essa bandeira, né? Acho que cabe muito a nós, como instituição, levantar essa bandeira. É um segmento extremamente organizado de mães sofridas, famílias, né, sofridas, né, mas são extremamente articuladas, que buscam, né, os direitos dos seus filhos. E o Ministério Público tem que se aproximar dessas famílias. Elas sabem tudo, né, sabem Rodrigo? tudo. É fantástico, assim, conversar com elas, assim, você tem uma aula com elas. Uma aula lá em Buriti Alegre, às vezes é uma família, né, simples, mas ela fala, olha, tem isso, meu filho tem direito a isso, é isso, é isso. É muito interessante isso, porque elas são extremamente articuladas e unidas, porque o sofrimento une, né? O sofrimento une demais. Então, acho que o Ministério Público tem que se aproximar desse segmento, tem que se aproximar da família e levantar essa bandeira. É fundamental que a instituição, né, comece a olhar, né, de forma mais delicada, com uma forma mais atenciosa a essas famílias, a esse grupo. Rodrigo, e uma coisa que também me chama bastante atenção, principalmente nessa época de começo de ano, é porque a gente vai lá e matricula, as crianças são matriculadas. Aí daqui a pouco as mães começam a ir lá no Ministério Público. Meu filho precisa de professor de apoio. Meu filho precisa de professor de apoio. E de fato, existem algumas crianças que precisam, não são todas. Não são todas que vão precisar de um professor, de um profissional de apoio individualizado. Mas quem precisa tem que ter, porque não... a gente sempre fala isso também. Não basta que a criança esteja matriculada, esteja ali dentro da escola. Ela não tem só direito à matrícula e permanência, né? Ela tem que ter acesso à educação. Efetivamente. E sem esse profissional, nos casos em que realmente é necessário, ela não tem acesso à educação. Não basta a criança estar dentro da escola, né? Ela precisa realmente conseguir aprender. E isso é outra coisa que a gente sempre fala. Não é que a criança não aprenda, ela aprende por outras formas. Né? O cérebro dela funciona de um outro forma. Né, aproveitando ensinamentos da Michele, que é uma aula da Michele aqui, né? Os transtornos sensoriais que a criança tem, né? É um ambiente extremamente barulhento, com vários estímulos, né? Luz. A criança tem essa dificuldade de concentrar, de centrar, de estar prestando atenção. Tudo ela distrai, né? Como a Michele falou, né? Antigamente, aquele aluno que não presta atenção. Não é que ele não presta atenção, talvez aquele estímulo, né? Seja distraindo, né? Então, assim, é necessário, às vezes, um professor de apoio. E a Michele disse... começa o ano letivo, dito e feito. É uma procissão, né? Procissão de mães, estão lá pedindo esse apoio, professor de apoio, e o Ministério Público, aí entra a figura do Ministério Público. Olha, o acesso tem que ser integral à educação. Não é só matrícula, não é acesso integral. E a gente cobrar das secretarias, né? Cadê o estudo de caso desse aluno? Vocês já observaram? Vocês já sabem qual é a necessidade desse aluno? Vocês já elaboraram o plano de atendimento educacional especializado desse aluno? Aqui na comarca tem o AEE, que é o atendimento educacional especializado. O professor que está lá dentro do AE, ele está qualificado para isso? Aí, muitas vezes, as próprias escolas falam, mas a gente matriculou o aluno no AE, mas o pai não leva, então vamos chamar o pai aqui na promotoria. Por que você não está levando seu filho? E tudo isso passa no Ministério Público, tá vendo? Tudo isso é o Ministério Público intervindo, estimulando, cobrando. Então, tem muita coisa para fazer. Eu tive um caso até interessante de Água Fria, que era um distrito de Planaltina. Um dia me ligam lá e falam assim, olha, doutora, tem um aluno que não vai para a aula de jeito nenhum, não sei o que. Eu falei, mas não vai por quê? Porque ele é autista e a mãe diz que ele não fica na sala. Aí eu falei, mas não fica mesmo? Como é que é? Aí conversei com a diretora, ela falou, doutora, a mãe tem muito medo de deixar ele na escola. E aí ela não leva, porque se ele desregular um pouquinho, ela cata o menino e leva embora para casa. Aí eu falei, então tá, vou marcar uma reunião com a mãe.
Aí um dia eu marquei, e assim, Água Fria distante de Planaltina também, marcamos por vídeo, levaram ela lá na escola, montaram tudo, eu conversei com ela. Aí eu falei, o que está acontecendo? Por que o filho da senhora não está indo para a escola? Ah, doutora, porque lá na escola ninguém gosta do menino e não sei o quê, e ele desregula. Aí eu perguntei para a diretora, ele tem um profissional de apoio? Tem, doutora, tá aqui, mas a mãe quer ficar junto com ele dentro da sala. Eu falei, não, mas aí também não dá. Aí falei para ela, falei, olha, eu entendo a angústia da senhora, eu entendo o medo da senhora. Aí eu sempre boto o meu caso, assim, pessoalizo a coisa para elas conseguirem entender. A promotora não tá falando por falar, não. Ela vive aquilo lá. Eu falei, eu tenho uma filha autista, eu entendo a angústia da senhora, mas eu falei para ela, o que a gente quer não é que o nosso filho desenvolva, que o nosso filho seja independente, que ele tenha autonomia. Ela, doutora. Eu falei, então o filho da senhora precisa ir para a escola. Ele precisa. Vai ser bom para ele vai se desenvolver. Aí ela falou, não, tá bom, doutora, então amanhã eu vou levar. Aí uma semana depois eu liguei lá. Eu falei, e aí, gente, deu certo? Deu, doutora, o menino tá aqui frequentando a aula feliz da vida. Eu falei, então pronto. Olha que... Minha missão está cumprida. Não, mas olha o que a Michelle proporcionou na vida dessa criança. Não, é algo fantástico. Algo fantástico. E é uma fatia do nosso trabalho que às vezes é desconhecida do cidadão, né? Às vezes ele não tem a dimensão do amplo potencial de articulação que o Ministério Público tem, não só com o poder público, mas também com a comunidade, né? E a partir dessas mudanças, né, a gente vai conseguindo pequenas mudanças que vão impactando o todo. E principalmente no interior, né, Ana? No interior é algo assim, a nossa atribuição, nossa função, nossa atuação. E a nossa palavra tem um peso muito grande, muito grande. As pessoas ouvem, as pessoas querem nos ouvir, procuram para nos ouvir, né? Então, assim, a gente pode fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa, né? Mas a instituição acho que tem que levantar essa bandeira. Sim, tem que levantar essa bandeira. Todo o apoio institucional, isso é muito importante. São projetos maravilhosos. E lá em Buriti, há algum caso que tenha te chamado a atenção também? Tem, assim, a gente brilha os olhos, né? Eu brilho os olhos para falar disso. Mas quando eu vou lá, as mães me procuram, a gente vê as histórias, a gente ouve as histórias, né? Porque antes de contar o que ela precisa, ela conta a história, né? Então isso é fantástico. Uma criança, né, que estava 7 anos, 8 anos, não andava ainda, dificuldade enorme. Essa mãe pediu meu celular e a primeira vez que ela deu os passos, ela me mandou o vídeo. Algo fantástico. Ela estava no cantinho já fazia algum tempo. E nos primeiros passos dela, falou, doutor, fiz questão de mandar o vídeo para mostrar para o senhor. Isso para a mãe é uma coisa grandiosa, né? Porque foi um progresso enorme. Enorme. Andar. Ela estava andando. Que para tantos é uma coisa simples, né? Para aquela mãe. Para aquela mãe, uma conquista enorme. E para aquela criança, diante das dificuldades, das comorbidades que ela tinha, um progresso monstruoso. Ela mandou o vídeo da criança andando. É algo assim que toca o coração da gente. Olha, assim, serviu. A nossa passagem por aqui tá ajudando. Então, isso enobrece. Rodrigo, e é engraçado que eu acho que a gente só tem dimensão do quanto aquilo ali impacta a vida da sociedade quando a gente recebe uma situação dessa, né? Quando uma mãe chega... Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava num evento na Câmara sobre autismo também, e aí uma mãe veio, me abraçou e ela chorava tanto e ela falava assim... O Espaço Manuela mudou a minha vida, ela mudou a vida do meu filho. Ela chorava e eu chorava junto com ela, porque você fica muito comovido com aquilo, sabe? Eu acho que quando a gente faz, a gente nem tem a dimensão do quanto aquilo ali vai mudar a vida das pessoas. Muda demais. Imagina, a criança precisa de terapia ocupacional, psicólogo, fono, fisioterapia, nutricionista, porque tem seletividade alimentar, né? Então tem uma gama de profissionais, serviço no local. No interior não tem isso. Então faz fono em Tumbiara, em Buriti Alegre, faz TO em Goiânia. Imagina essa família tendo que se deslocar para esses locais toda semana, todos os dias. Não, Rodrigo, vezes. E como que essa criança chega para fazer a terapia? Totalmente segulada. Não adianta nada. Totalmente segulada. Daqui que o terapeuta consiga acalmar ela. E começar o trabalho, né? Acabou o horário. Acabou o horário, entendeu? Então, as dificuldades que essa família tem para fazer tudo isso, e muitas vezes família de baixa renda, que se sacrificam o sustento pessoal mesmo, passam fome às vezes, para proporcionar ao filho esse tratamento precoce. E ter no local tudo isso é uma diferença monstruosa na vida dessa família. Monstruosa. Esse deslocamento, ele não só é oneroso, como é um sacrifício pessoal, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Sim.
pode prejudicar de alguma maneira até a eficácia mesmo. Totalmente. Igual a Michele falou, a criança chega desregulada na terapia. Ela passou, imagina, Buriti Alegre aqui, 1h40 de viagem. Ela chega cansada, né? Não quer fazer terapia de 50 minutos ainda, ficar lá, né, tentando... É difícil. Então, ter um espaço dentro da própria cidade, onde tem esses profissionais, isso é uma ajuda. E as mães sempre falam isso. A hora que nem encontro com as mães, com a família, falam, nossa, só não ter que sair, ter com meus filhos aqui, eu poder buscar. Eles estão, sai da psicóloga, vai para terapeuta, vai para fisioterapeuta, vai para fono. Então, isso é fantástico. Perfeito. Que trabalho sensacional, né? Assim, eu acho interessante porque a gente tem que dar essa publicidade, né? Quantas vidas vocês impactaram com o trabalho de vocês, comunidade que vocês transformaram, né? Com articulações, com ações e sem mover um processo, né? Judicial. Eu vou te falar que nem processo administrativo no Atena eu registrei para isso. Não. Eu não tenho PA para isso. E isso, assim, né? Nós estamos entre colegas aqui e isso é o que faz a vocação, né? A nossa vocação, né? Ser promotor, promotora de justiça, procurador, procuradora de justiça, né? Porque não é somente um processo, é um número, né? Sim. Algo assim, né? A gente pensa nessas situações, deixar um legado, né? De transformar, como vocês mesmos falaram, transformar vidas mesmo. Né? É porque a nossa função é melhorar a vida dos outros, né? Acho que a nossa função é essa. É fazer com que o próximo tenha uma vida melhor. Não, e eu sempre brinco que ninguém chega na promotoria com uma solução, né? Ninguém chega lá para te levar um chocolatinho, doutora, vim trazer uma solução. Não, é sempre um problema. E normalmente nós somos a última esperança da pessoa, né? E vocês teriam planos para... A Michele já não está mais em Planaltina, né? Mas eu pergunto primeiramente ao Rodrigo se ele tem planos, o que ele espera que para o futuro, para o Cantinho João e Amigos, e para a Michele, o que ela também torce para que ocorra com o Espaço Manuela, né? E até saber uma outra curiosidade, se em Formosa tem algum espaço semelhante a esse de Planaltina. Olha, Ana, foi ótima essa pergunta, porque é um desafio, cada gestão é um desafio. Mais uma vez, nós não criamos a política pública, nós estimulamos, nós incentivamos, nós articulamos, mas a criação da política pública é o prefeito, ele foi eleito para isso. A gente tem que saber também o nosso lugar, né? E se o poder público não abraçar a causa também, como ficou muito claro, inclusive no caso da Michele, não vai sair, não vai dar certo. Né? Então, a gente sempre está tendo que conversar com o prefeito, nós temos uma nova gestão agora, né? Então, sempre estar conversando, sempre estar mostrando a importância e sempre mostrando que é um caminho sem volta, já deu um passo que não tem como a gente retroceder mais. Nem a sociedade, né? permitiria mais isso, né? Mas é um desafio. Eu considero que hoje é um desafio, né? Porque gestão, a gente sabe como é que é. Gestão pública, a gente sabe como que é, né? A gente sabe também das dificuldades. A gente também não pode negar isso, que o dinheiro é curto, né? Mas a gente está sempre sendo ali. O Ministério Público é quase um tutor, o curador daquele projeto. Então, tem que estar sempre próximo, junto com o prefeito, mostrando a necessidade, a importância para que o projeto não retroceda. E está sendo, graças a Deus, né? Está sendo muito um êxito isso. A nova gestão também abraçou da mesma forma, né? Então, agora, expandir também é um grande desafio. Né? Lógico que tem uma fila de espera de 140 crianças, né? A gente gostaria que todas fossem atendidas. Só que a gente tem que saber também dar o próximo passo. Porque talvez a gente não consiga dar o tratamento de excelência adequado para todas as crianças ao mesmo tempo. Então, também, mas é uma dificuldade, é um desafio que a gente vai buscar. Perfeito. Então, em Planaltina, eu acompanho o projeto, sempre estou mandando uma mensagem ou outra para a secretária de saúde de lá, para a diretora do espaço, para saber como as coisas estão. Eu sempre desejo que o projeto lá também permaneça, porque a mesma situação, a diferença é que em Planaltina o prefeito foi reeleito, então pelo menos pelos próximos 4 anos a gente sabe que o projeto vai continuar seguindo, pelo menos como está hoje também.
Mas o meu desejo é sempre que cresça, né, Ana? Que consiga atender mais crianças, que consiga fornecer mais serviços especializados também, para que essas crianças elas tenham essa oportunidade, né, de evoluir, de adquirir as habilidades que elas não têm, e de ter essa vida independente e autônoma. Em Formosa não existe um espaço semelhante. Lá existe o Centro Especializado de Referência, onde tem alguns profissionais, mas a demanda também é gigantesca. Formosa ainda é um pouco maior que Planaltina, né? Então, eu tenho muito essa busca das mães, de uma associação de pais e amigos de pessoas autistas que têm me procurado lá na promotoria, e o meu desejo é também criar um serviço semelhante em Formosa. Vamos ver. A nova prefeita é psicóloga, já se mostrou bem favorável assim, e sensível à causa. Então, esse é um projeto que eu tenho para tentar... know-how você já tem. A boa vontade nem se fala, né? Então, realmente eu torço para que ambos os projetos tenham segmento, se fortaleçam, sejam aprimorados ao longo do tempo, né? Que contem com esse apoio social, com o apoio do poder público. São muito importantes e ambos estão de parabéns pelo trabalho desempenhado. Que é interessante, não é um projeto do Rodrigo, não é um projeto da Michele, é um projeto da comunidade. Então, assim, a gente não tem vaidade nenhuma com isso, nenhuma vaidade com isso, muito pelo contrário. A gente sabe que o colega de Goiatuba também, Pedro, né, doutor Pedro, também fez a mesma coisa lá, também foi no cantinho, conheceu. Então, é interessante esse tipo de ação que vocês estão fazendo, esse podcast, para mostrar para os colegas que, olha... Tem um projeto lá. Interessa é possível, é difícil. É difícil, mas tem um projeto lá. Olha, vai ver como é que funciona. Isso. Talvez nessa cidade você consiga implementar. Então, assim, esse tipo de ação, esse podcast, acho que tenho certeza vai servir demais para dar essa notoriedade para os projetos, para as ações e que os colegas vão desenvolver nessas comarcas. Tenho certeza, porque... A gente sabe que promotor tem que ser vocacionado. Promotor tem que gostar de gente, tem que atrair gente, tem que procurar as pessoas para fazer o bem na vida delas. E eu tenho certeza que nós temos vários, a grande maioria dos colegas é assim. Então, eu agradeço, né, deixo aqui meu especial agradecimento ao Rodrigo, à Michele, pela disposição de terem vindo, dar os seus depoimentos sobre os projetos que desenvolveram, né, em parceria com a comunidade, com o poder público, nas suas respectivas comarcas. Desejo muita sorte a ambos, que os projetos realmente prossigam, que Michele possa replicá-lo também na comarca de Formosa. Vamos ficar todos aqui na torcida. Amém. Nossa gratidão. Esse primeiro episódio começou com chave de ouro, não é verdade, Leandro? Verdade. Parabéns. Obrigada, gente. Eu agradeço demais, Ana, Leandro, a GMP, né, por essa oportunidade de estar divulgando o projeto, o Cantinho, e estar proporcionando, né, estimulando que colegas, né, façam, tentem implementar também nas comarcas. E parabenizar vocês mais uma vez. Foi um prazer enorme, com amigos, né, nós somos aqui, além de colegas, somos amigos queridos. E é um prazer conversar. Foi um prazer e sempre será um prazer conversar com vocês. Obrigado pela atenção. Prazer todo nosso. Também agradeço pelo convite, também fico muito feliz. Como disse o Rodrigo, falar do Espaço Manuela para mim também assim, é uma felicidade. Eu acho que nos meus 14 anos de carreira, a inauguração do espaço foi um dos dias mais felizes e significativos para mim depois da minha posse. Então, também fico à disposição dos colegas que precisarem, que quiserem saber mais, que quiserem conhecer. A gente quer mais aqui projetos como o Cantinho, como o Espaço Manuela, se multipliquem, né, pelo Estado, que possam alcançar mais crianças e mais adolescentes. E muito obrigada pelo convite também. Foi uma honra estar aqui contando um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, foi uma honra, né, estarmos aqui. Se vocês gostaram do episódio, a gente pede a gentileza de curtir, de compartilhar, para que tenhamos o devido engajamento.